Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a lógica de programação, certo? Para que serve a lógica de programação, né? No caso, a lógica de programação, ela, no caso, nos ajuda a poder construir programas de computador, certo? Essa lógica, ela ajuda que a gente criar, né? No caso, através da lógica, a gente vai criar uma sequência de passos que pode ser executado, ou, né, no caso, funções, né, que geralmente é o que a gente chama de algoritmo, ok? Então, a lógica de programação, ela nada mais é do que seria a gente trabalhar em resolver problemas, né? Até mesmo quando você está em casa, tentando achar a solução de alguma coisa, você para, fica pensando, certo? Isso aí é um exercício, né? A lógica, ela trabalha justamente nisso, em você pensar em um problema e pensar em sua solução, certo? E ela, claro, ela na área de programação ela é muito mais trabalhada, né? Você treina, tem até exercícios que nós vamos ver depois e que você pode fazer para melhorar, né? Um exemplo até que já tem até estudos que mostram também que determinados jogos ajudam a criança a desenvolver essa parte lógica, porque eles vão trazer problemas que a criança vai ter que resolver, entendeu? E pegando já um pedacinho aqui, a gente falando também da parte dos algoritmos, né? O algoritmo nada mais né, é uma sequência, né, de ações que você vai definir, né, que nada mais seria os programas. Né? Os programas eles são isso. É um algoritmo, é uma sequência que você cria. É claro, a gente está falando de uma coisa básica. Existem outros programas, né, que são muito mais complexos, mas no primeiro momento vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o que acontece quando você acorda, né? Vou dar um exemplo de algoritmo. Quando você acorda, o seu cérebro, né, desperta. A primeira coisa que você faz é o que? Sua primeira reação? Abrir os olhos, certo? Então, se o meu cérebro despertar, eu devo abrir os olhos. Na sequência, né, o que eu vou fazer? Vou usar os braços para me levantar da cama e vou procurar o meu chinelo. Se eu não encontrar o meu chinelo, o que eu tenho que fazer? Eu vou, por exemplo, em outro cômodo da casa, procurar até encontrar. Encontrei meu chinelo, eu vou para o banheiro. Eu vou escovar os dentes. Acabou a pasta de dente. O que eu faço? Pego no armário pasta de dente e eu utilizo, né? Então, parando por aí, o que aconteceu? Isso aí basicamente a gente pode colocar aqui um programa de computador, entendeu? Mas como assim um programa de computador? Um programa de computador, ele não faz as coisas aleatórias, ele não apareceu num passe de mágica. Foi uma determinada pessoa, né, que criou ele, que programou ele, que usou uma lógica por trás dele, um algoritmo, para que ele fizesse determinadas funções, que é exatamente o que muitas das vezes a gente acaba fazendo. Por exemplo, vamos supor, eu quero pegar o pacote de biscoito que está em cima do armário. Pronto, eu tenho um problema. Certo? Como que eu faço isso, né? Na visão de uma criança. A criança está vendo o pacote de biscoito lá e não consegue pegar. O que ela vai fazer? Bom, eu tenho que pensar, tenho que ficar mais alto. Como que eu faço para poder ficar mais alto? Eu posso pegar uma cadeira, subir na cadeira, certo? Ficaria mais alto, daria, né? E pegaria o biscoito. Ou seja, eu tinha um problema, resolvi esse problema, certo? O que eu fiz? Criei uma série de ações, ou seja, um programa faz mais ou menos isso. Por exemplo, um editor de texto. Um editor de texto, ele não se escreve sozinho. Ele depende, no caso da gente, vai escrever lá. Então, por exemplo, quando você abre um editor de texto, ele fica lá com a folha em branco. Fica lá o cursor piscando. Ele entende o seguinte: eu fui aberto aqui agora. Estou pronto para começar a me utilizar.
mas eu só vou começar a escrever quando o usuário, né, a pessoa, começar a teclar, né, no teclado as letras. Que ele vai entender o seguinte: tecleia a uma tecla aqui, essa tecla corresponde ao J. O computador, né, o programa, vai entender que aquela tecla é o J e vai aparecer o J. Entendeu? Então, existem outros programas, né? Programas que podem compactar arquivos, programas que podem editar vídeos, áudios e assim por diante. Ou seja, se você parar para pensar, né, por que esses programas existem? Justamente para suprir uma necessidade que nós temos. Então isso aí é o que é a programação. A programação não seria nada sem a lógica e o algoritmo. Né? O algoritmo é você pegar aquela lógica, né, que você pensou, que você chegou a um consenso, né, a um resultado, e transformar aquilo, né, nesse algoritmo. Esse algoritmo necessariamente você não precisa usar um computador. Você pode muito bem, uma folha de papel, você pode escrever um algoritmo. Né? Não precisa ser um algoritmo